Olá, aqui é a doutora Tatiana Gebrel, sou terapeuta ocupacional, especialista na melhora natural da visão pelo método Self-Healing de Meir Schneider. Eu trabalho com exercícios visuais e um método de melhora natural da visão. E os meus alunos e as pessoas que seguem os meus conteúdos, os meus vídeos, sempre me perguntam: Tati, existem alimentos, ervas, suplementos, enfim. Então eu resolvi gravar esse vídeo aqui hoje falando sobre as 5 ervas que você pode usar para fazer compressas nos seus olhos, que são as ervas mais indicadas e que têm propriedades que vão ajudar no seu processo de melhora visual ou então em alguma questão que estiver acontecendo com os seus olhos, como alguma inflamação, enfim, alguma infecção. Mas eu vou te dizer que eu não sou especialista, não sou nutricionista, não sou especialista em ervas, eu sou terapeuta ocupacional e vou te mostrar aqui o que eu uso em mim e o que eu indico também para os meus pacientes, quando eu atendia consultório individual, para os meus alunos. Eu sou aluna da fitoenergética do Bruno Gimenez e da Patrícia Cândido, que usa a energia das plantas para trabalhar as suas questões, tanto emocionais quanto físicas. Você vê que eu tenho uma coleçãozinha aqui e eu uso bastante isso aqui na minha casa, tô aqui na minha cozinha, tá? E essa, na verdade, é a minha farmacinha. Eu não tenho farmacinha alopática convencional em casa já há alguns anos, né? E eu realmente utilizo das ervas para curas de dores de cabeça, problemas emocionais, alergias, inflamações, enfim. Mas um alerta aqui, lógico que isso aqui não substitui de forma alguma o tratamento convencional. Você não pode suspender nenhum medicamento e é muito legal você ser acompanhado por um nutricionista, por alguém especialista da área, sempre seguir também os conselhos do seu médico oftalmologista. E nenhuma dessas plantas aqui a gente vai usar para você pingar nos seus olhos ou então para você ingerir, ok? Nós só vamos usar essas plantas e essas compressas de forma externa, como compressa mesmo. Então não tem contraindicação para você usar. Eu só vou te dizer com relação à compressa fria e a compressa quente, tá bom? Então eu vou te ensinar aqui, inclusive, um segredo da fitoenergética, né? Como é que a gente ativa a energia das plantas. Eu vou te ensinar uma ativação que você pode fazer, que é muito simples, que você pode fazer em casa. Aqui nós vamos trabalhar com, eu vou falar um pouquinho da questão da fitoterapia, que é o composto químico também de cada uma dessas plantas, mas muito também da questão energética da planta. Então nós vamos usar pequenas quantidades disso aqui. É indicado você seguir isso, por quê? Porque você não tem perigo de causar alguma alergia, alguma irritação por conta do excesso da erva ou toxicidades de alguma erva. Você vai usar pouquinho, porque nós vamos usar a energia das plantas. E tudo tem energia, certo? Nós temos energia, os animais, as plantas, enfim, cada ser possui o seu campo energético. Isso não tem nada de esotérico ou então esquizotérico, como diz o Bruno Gimenez, sem também ligação com qualquer religião, ok? Nós estamos falando aqui de energia. Não tem, às vezes você não chega no lugar, as pessoas falam: nossa, seca a pimenteira, secou a planta e tal. Realmente a planta, ela absorve energias e ela também doa energias pra gente. E cada uma tem uma composição diferente. Isso na fitoenergética é descrito, cada planta, qual a polaridade dela, em qual chakra ela atua. Nós temos 7, desde o topo da cabeça até um pouquinho abaixo do umbigo. Então, isso está descrito na fitoenergética e foi assim que eu selecionei algumas dessas ervas, dessas ervas, para poder passar isso para você, ok? Então, tenta não mudar, não fazer diferente, não fazer mais, não fazer menos. Simplesmente coloca isso na sua vida como uma forma de complementar a sua saúde visual, tá? A compressa sozinha, talvez ela não faça grandes efeitos, mas ela, aliada a exercícios visuais, a exercícios físicos, a um bom equilíbrio energético, a um bom equilíbrio emocional, vai fazer muita diferença na sua vida. Então aqui é um complemento ao tratamento natural, aos exercícios. Eu sempre falo aqui de exercícios, de movimentos, dou bastante dicas com relação aos problemas visuais, mostro casos de melhoras e hoje vim mostrar uma coisa um pouquinho diferente. Uma outra habilidade minha que talvez muitas pessoas não conheciam, mas eu adoro. Realmente a fitoenergia mudou muito a maneira com que eu me relaciono com as ervas, com as plantas, né? Porque uma coisa é você não gostar de usar medicação, você não gosta de usar remédio. Outra coisa é você ficar sofrendo, porque você não sabe o que você vai fazer se você não usar o remédio. Então isso aqui realmente, nossa, foi uma salvação, assim, no que digamos, não. Aí você tem alguma alergia, você tem alguma inflamação, alguma coisinha em casa, eu sempre experimento as ervas,
com o conhecimento que eu adquiri na fitoenergética, né? Não é qualquer conhecimento, não é qualquer pessoa, não é para qualquer caso, não é para qualquer situação, tá bom? Tô dizendo o que eu faço para mim. E eu consigo resolver 99% das questões aqui em casa, uso também algumas medicações homeopáticas, antroposóficas, mas tudo isso de uma forma muito natural, sem efeito colateral e uma forma muito eficiente, né? Isso é uma coisa, outra coisa são as compressas e usar a energia das plantas para favorecer também a sua energia psíquica, a sua energia emocional e, por que não, a energia que vem para os seus olhos. Tá bom? Então eu vou te ensinar aqui e vou falar sobre as 5 ervas que são as melhores para você usar em compressas, tá bom? Você vai encontrar algumas outras aí por internet. Essas aqui foram as que eu selecionei porque são as mais indicadas aí para você usar em compressa, seja fria ou seja quente, tá bom? A primeira delas é a camomila, a tradicional camomila, né? A camomila já tem as suas propriedades aí muito conhecidas, calmante, não é? Toma chá de camomila que você fica calminho, enfim. Então a camomila também tem propriedades calmantes para os seus olhos também. Então você pode fazer o chazinho da camomila e usar na compressa. Já vou falar para você como é que você pode preparar isso. E segundo a energia da camomila, a camomila também gera bem-estar, né? Gera um otimismo. Então, a camomila é muito legal para trabalhar essa questão dessa paz interior, dessa calma, tá bom? Uma outra erva que eu vou falar para você, assim, que é bem legal também, é a erva doce, tá? Além dela ser muito cheirosa, assim como a camomila também, tá? A erva doce, você vai usar a erva doce também, quais as propriedades dela? As propriedades de calmante. A propriedade também da erva doce dá uma pequena sonolência, então é muito bom para você relaxar, também para você acalmar a área da visão. E a erva doce também é uma erva do otimismo, né? É uma erva que vai fazer você ter um pouco mais também de questão de paz interior, bem interessante. A terceira erva já não é assim tão comum, ela é uma outra parte da planta, você vê que você pode usar para compressa qualquer parte da planta, tá bom? Ela pode ser tanto fresca quanto desidratada, se ela for desidratada de uma maneira correta. Eu vou colocar em algum lugar daqui desse vídeo ou da página onde você está vendo alguns sites que são até indicados pelo próprio Bruno Gimenez e pela Patrícia Cândido para você poder adquirir algumas ervas que não são tão comuns no mercado e que lá o processo de desidratação é feito corretamente, tá bom? Isso é importante. O importante é você não usar folha velha, mofada, amarelada, isso sim é ruim, tá bom? Essa aqui é o açoita-cavalo. O açoita-cavalo, ele não é tão comum assim de você encontrar, por isso que eu tô te dando esses sites aqui. O açoita-cavalo também muito especial para astigmatismo, tá? Uma erva muito usada para astigmatismo. E também, pela questão fitoenergética dele, ele vai te ajudar a enxergar nas entrelinhas, né? Tem tudo a ver também com astigmatismo. Então, a propriedade energética dele é você conseguir desvendar as coisas, enxergar nas entrelinhas e também ajudar na questão do astigmatismo, tá bom? Uma outra aqui que é linda, que é uma delícia, aqui é a parte da flor, você tá vendo, né? Tá vendo que você viu que eu usei aqui a parte do caule, a parte da folha, a parte da flor, tá bom? É a calêndula. A calêndula também tem propriedades calmantes, anti-inflamatórias, então é bem interessante para você usar. Com relação à questão da fitoenergética, a calêndula te traz alegria, a calêndula é a planta da alegria, tá bom? E a última aqui, a eufrásia. A eufrásia também não é tão fácil de achar, tá bom? A eufrásia, você pode usar qualquer parte dela também. A eufrásia também é conhecida como erva Eye Bright, né? Eye Bright é uma erva que realmente é bem direcionada nas questões visuais. Tem propriedades cicatrizantes, anti-inflamatórias, então você pode usar no auxílio também a tratamentos de conjuntivite, a blefarites, tá bom? Todas essas ervas, elas são calmantes também, elas têm propriedades de relaxamento, tá bom? O Eye Bright, a eufrásia, também é bem citada nesse livro aqui, do Mark Grossman, Natural Eye Care, tá bom? Que eu também recomendo se você quer saber um pouquinho mais sobre isso. E como é que a gente pode fazer para que não fique uma simples compressa, que seja uma compressa ativada fitoenergeticamente. Então, eu vou te dar um plus aqui e vou te dar algumas dicas também, tá bom? Primeiro, é bem legal você usar água alcalina. Eu vou gravar um outro vídeo falando da água alcalina. Eu vou pegar aqui no meu filtro. Eu uso filtro de barro, não necessariamente precisa ser de barro.
Eu gosto do filtro de barro, tá bom? Eu vou usar água aqui, essa água minha é água alcalina. Não esquenta a água no micro-ondas, esquenta sempre a água no fogo. E o meu caldeirãozinho aqui, ó, ele é de cerâmica internamente. Já tem, agora já tá mais comum vender, agora os conjuntos de panela de cerâmica vêm também com o caldeirãozinho, tá bom? Você pode usar um de vidro também, evita usar de alumínio, de ferro. Investe que é muito bom para sua saúde, tá? Cerâmica. Então você vai aquecer. E é legal você não deixar a água ferver totalmente. Você deixa ela esquentar, ela vai ficar bem quentinha. E aí você pode depois pegar um punhadinho de uma dessas ervas e fazer o chá. Eu recomendo, se você não for aluno da fitoenergética, do Bruno de Mês, não souber montar os compostos, como eu aprendi, você pode usar uma erva só de cada vez. Você vai ativar a energia daquela erva e você vai acabar usando um pouquinho também da questão fitoterápica daquela erva. Então, não precisa montar um composto, não precisa juntar todas essas ervas numa mesma compressa. Você pode ir variando, cada vez você faz uma, tá bom? Então, eu vou pegar aqui um pouquinho, por exemplo, da calêndula. Eu vou pegar um punhadinho dela, ó. Um punhadinho dela. Vou separar num outro recipiente. E vou fazer a ativação energética da calêndula. Como é que eu faço isso? Usando a minha própria energia. E eu sei que parece meio maluco, mas é um pouquinho também dos princípios do Reiki. Você vai energizar a planta. E o que você pode imaginar aqui? Ó, tá começando a fazer algumas bolinhas, mas não tá fervendo ainda. Já vou desligar o fogo, tá bom? Você pode aquecer as suas mãos se você quiser. Respirar fundo, dá uma energia de gratidão para essa planta, exatamente agradecendo a energia que ela vai te devolver. Você pode impor as suas mãos aqui na direção dessa planta ou dessa erva, qualquer que você escolher. Você pode imaginar que sai uma luz verde do seu coração e uma luz prata do topo da sua cabeça. E que elas vibram na sua mão, verde e prata. Então imagina realmente essa erva vibrando verde e prata, verde, prata, verde e prata. E você faz até você conseguir imaginar essa vibração realmente na planta. A vibração do verde e do prata. Eu vou desligar aqui, ok? Você pode colocar a erva no caldeirão ou colocar a água na erva, tá bom? Tudo tanto faz. Você pode fazer com as suas próprias mãos, tá? E é até gostoso você ter contato com as mãos nas ervas, tá bom? Você pode usar as suas mãos. Então eu vou colocar a calêndula já energizada e você pode ficar o tempo que você quiser até você sentir que essa energização acontece, tá bom? Imagina se você achar isso muito estranho, imagina como se fosse um reiki. E não liga isso a nenhuma religião, só simplesmente uma ativação energética, tá bom? Colocou a planta aqui, você vai deixar aqui, você pode cobrir e você vai deixar descansando aqui no mínimo 3 minutos. No mínimo 3 minutos, você vai deixar descansando aqui. Enquanto você deixa descansando, você vai separar um pano limpinho. Não necessariamente precisa ser um paninho bonitinho, assim, branquinho, como esse. Pode ser a sua toalhinha de mão mesmo, só que ela tem que estar limpinha, tá bom? Se for uma toalhinha muito grande, vai dificultar você colocar na visão, vai acabar molhando muito você. Supondo que aqui já passou os 3 minutos, eu coloquei aqui nesse recipiente de vidro, você pode colocar também. Você vai molhar a sua compressa com a sua erva. Você pode coar se você quiser, tá? Eu, no caso, não quero. Eu vou deixar com a flor mesmo. E aqui eu vou banhar a minha compressa com essa água deste chá energizado, tá bom? E aí você pode, molhou a compressa, umedeceu a compressa, você vai pegar essa compressa, essa água, torcer. Cuidado para não queimar a sua mão, se a água estiver muito quente, tá bom? Essa água não deixei ferver. Torceu, amassou, até com um pouquinho das calêndulas aqui, tudo bem? E você vai dobrar ela na posição dos seus olhos. Se você quiser usar quente, você vai colocar ela quentinha, deita sobre os seus olhos, tá bom? Os benefícios da compressa quente, toma cuidado para não se queimar, não queimar, tá? É você relaxar a musculatura, você trazer mais circulação sanguínea. Só que se você tiver com algum tipo de inflamação, conjuntivite, uveíte, blefarite, tá? Terminou com ite, já dispensa a compressa quente. Você vai deixar esse composto na geladeira.
ela vai ficar geladinha e você vai usar essa compressa geladinha. Se você tiver cansaço visual, olho seco, enfim, eu recomendo você experimentar. Mas sempre que você tiver alguma dúvida, opta pela gelada, tá bom? Opta pela gelada, que aí não tem nenhum risco para você também. A quentinha é uma delícia, mas se você tiver com algum tipo de inflamação, isso pode piorar. Mas usa geladinha e você pode fazer 1, 2 vezes ao dia, ou um dia sim, outro dia não, enquanto você quiser, mas se você preparar com uma dessas ervas aqui, vai ficar muito especial. E não só usar as ervas, mas energeticamente, energizar mesmo para a fitoenergia da planta sobressair. Então esse é um segredinho que eu vou contar aqui para você. Eu, como aluna da fitoenergética, inclusive aprendi a montar os compostos, o que é maravilhoso, né? Você vai montar o composto para você, alinhando os seus chakras, então cada um tem o seu composto. Eles têm alguns compostos coringas para ansiedade, para o próprio astigmatismo, para dores de cabeça, para depressão, enfim, mas o legal é você montar o composto para você aprender como você monta para você. E aí você aprende também como é que você pode montar para outras pessoas, se você quiser trabalhar com isso. Tá bom? Ó, compressa muito gostoso aqui com a energia da planta. Se você energizou, usa até 2 horas depois. Depois dessas 2 horas perdeu essa energização. Você pode energizar um punhado um pouco maior, por exemplo, da camomila. Peguei um punhado um pouco maior só da camomila, energizei, aí você usa aquele punhadinho da camomila na compressa e depois à noite, se você quiser fazer de novo, você usa aquele mesmo punhadinho da camomila, tá bom? Então, gostou? Que bom! Eu recomendo que você faça, espero que você goste. Se você está vendo esse vídeo aqui no Facebook, curte a página, compartilha com seus amigos. Se é no YouTube, dá um gostei, deixa o seu comentário também, se é no site, enfim, ok? E se você quiser receber também informações sobre a fitoenergia, então aproveita, clica aqui nesse link embaixo, você vai ver alguns vídeos do Bruno Gimenez, da Patrícia Cândido, você vai entender como é que funciona melhor a fitoenergética, você vai aprender alguns compostos coringas, vai aprender como é que você pode usar essa maravilha toda a seu favor. Então você vai clicar aqui embaixo, também vai ter que deixar o seu melhor e-mail para poder assistir alguns vídeos, e se a série de vídeos agora já vai entrar no ar, é muito fantástico. Eu recomendo realmente que você acompanhe, deixe seu e-mail lá, deixe seu comentário lá e deixe comentário aqui pra mim também, me diz se você gostou, se você usou, se você tem alguma dúvida, tá bom? Um beijo enorme no seu coração, faça bom proveito. Tchau, tchau!